Olá, turma, tudo bem? Eu sou o professor Marcelo, eu vou acompanhar vocês na disciplina de Seminários de Literaturas de Língua Portuguesa nesse semestre. Dou aí novamente, né, as boas-vindas, saúdo vocês e desejo realmente que o semestre seja produtivo, seja bacana, que a gente tenha uma convivência legal aí nesses próximos meses, né? Um curso um pouco mais achatado, um pouco mais curto do que o normal, por conta de todos esses problemas que a gente vem enfrentando, e ainda nessa modalidade remota, né, com todos os desafios aí que a gente vem aos pouquinhos aprendendo a lidar e tentando aperfeiçoar. Oxalá seja o último, né, semestre remoto, que a gente possa se ver, se encontrar já no ano que vem, começo do ano que vem. Vamos torcer aí para as coisas funcionarem, mas por enquanto, né, diante do cenário atual ainda, incompetência monstruosa, de desgraceira total do nosso governo, do nosso país, seguimos aqui tentando fazer as coisas como são possíveis nesse momento. Eu estou gravando esse vídeo que corresponde à nossa primeira aula, né? Isso já conta a carga horária da primeira aula, é uma espécie de reposição antecipada da aula, por duas razões, né? Uma prática, né? Eu vou ter um compromisso, já tem uma banca na sexta-feira do dia 30, que seria o nosso primeiro encontro regulamentar. Vou participar de uma banca no Espírito Santo, mas também, né? E vem a calhar, porque eu acho que essa primeira aula ela é assim, fundamental, que é a aula dos esclarecimentos, da apresentação do programa, das normas. E geralmente é uma aula que tem muita ausência, né? Então, esse primeiro encontro está tendo Semana do Calor, enfim, está tendo. Agora, tudo online fica mais difícil, né? Mas quando era presencial, assim, às vezes alguns veteranos queriam participar, ter aquele momento de interação com os calouros, atividades culturais, enfim. Então, essa primeira aula geralmente participava pouca gente e tudo era esclarecido e depois a gente precisava ficar repetindo ao longo do semestre todo, normas de avaliação, leituras, procedimentos e tudo mais. Então, acho que é muito oportuno também que a gente deixe isso registrado em vídeo e quando surgirem dúvidas, vocês podem rever o vídeo para entender assim como vai ser a avaliação, como que vai ser todos os nossos procedimentos, né? Então, acho que é algo até que eu pretendo aí levar para as próximas situações, talvez até mesmo no presencial deixar essas instruções gravadas, né, em vídeo, até porque se a gente for escrever tudo ficaria uma coisa infinita, né, muita coisa para a gente falar. Então, assim, por essas duas razões que me levou a gravar esse vídeo, eu quero basicamente, assim, além de dar essas boas-vindas para vocês, falar efetivamente do nosso programa, né, nosso programa de curso. Já vou colocar aqui para mostrar, ficar compartilhando na tela e vou passando ponto a ponto do programa, esclarecendo, né, tentando justificar para vocês algumas escolhas. É um programa, claro, aberto a sugestões, a gente pode trabalhar mudanças, se vocês tiverem experiências que vocês julgam bem-sucedidas de outras disciplinas, né, dentro dessa modalidade remota, vocês podem sugerir que a gente tente integrar. Mas, assim, em todo caso, a gente não começa do zero, né? A gente começa com um conjunto de princípios, de expectativas, de leituras que já estão dadas aqui. Eu esqueci de abrir aqui, eu vou abrir o FGNet para mostrar o SIGA para vocês, e vou mostrando as duas coisas, tanto o nosso programa, que já está lá no SIGA, quanto também a nossa página. Não sei se é idêntico a vocês, mas acho que o formato deve ser bem parecido e já vou esclarecendo também por lá. Bom, o que nós temos no nosso programa? Né? Seminários de Literaturas de Língua Portuguesa é uma disciplina da modalidade optativa, né? Não é obrigatória nem para a licenciatura em português, nem para o bacharelado em estudos literários. Embora eu tenha ficado muito feliz de ver que a gente tem muita gente do bacharelado, né? Mesmo sendo uma disciplina oferecida no matutino, então é muito interessante ver esse interesse também do pessoal do bacharelado. Temos também 2 alunos de núcleo livre, né? Pois
vocês se apresentam na nossa primeira aula, que vai ser na semana do dia 6, né, na sexta do dia 6. E é uma disciplina que eu acho assim, extremamente interessante dentro do nosso currículo, porque ela permite estabelecer articulações entre a literatura brasileira, a literatura portuguesa e as literaturas africanas de língua portuguesa. Como vocês sabem, para quem é do português e do bacharelado em estudos literários, nós temos 4 disciplinas obrigatórias de literatura brasileira, 3 de literatura portuguesa, e para quem entrou agora na matriz nova, 2 obrigatórias de africanas. Então, assim, essas disciplinas são ofertadas, cada uma, né, cada uma desses blocos são estudados autores e tudo, e a de seminário seria aquela que, dentro dessas literaturas que de algum modo ficam um pouco isoladas dentro do currículo, é uma disciplina que vai propor articulações, costuras, né, pontos de contato, tensionamentos entre essas diferentes literaturas que se expressam e se manifestam na língua portuguesa. Né? Então, é um modo extremamente significativo da gente abordar esse nosso macrosistema, que é um conceito que eu vou discutir com vocês, o macrosistema das literaturas de língua portuguesa, tentando entender dinâmicas de funcionamento e também praticando, né, o ato comparativo entre essas produções literárias. O curso permite 2 enfoques, né? Um mais monográfico, que muitos... Na verdade, assim, nos últimos 5 anos, acho que só eu que ofertei essa disciplina, né? Eu gosto muito de oferecer, é a minha formação no doutorado, meu doutorado foi na área de estudos comparados de literaturas de língua portuguesa, e embora que na UFG eu tenha entrado para a área de teoria, né, e atuo na teoria, inclusive minhas pesquisas têm ido também nessa direção, mas ofertar essa disciplina é um modo de eu retomar esses meus interesses mais iniciais, né? O que me levou a pesquisar, né? Foram essas relações. Então, tenho muito prazer em ofertar essa disciplina e tenho ofertado ela com certa frequência. Mas antes de eu assumir essa turma, muitos professores utilizavam a disciplina como um estudo comparativo, né? Uma disciplina monográfica, né? Verticalizada, na qual se adotava 2, 3, 4 escritores para se fazer um trabalho mais aprofundado dentro dessas obras. Por exemplo, sei lá, o curso abordaria Machado e Saramago, por exemplo, era uma abordagem possível, o curso seria dedicado a esses 2 autores numa chave comparativa. Né? Ou, sei lá, Clarice Paulina Chiziane, né? E o curso ia se desdobrar nessa comparação. O outro modo, e é o que eu tenho adotado, seria não de um curso monográfico verticalizado, mas de um curso panorâmico, né, mais aberto, que visa não desenvolver um estudo comparativo, mas de apresentar o campo dos estudos comparados. É essa modalidade, né, essa opção que eu adotei, e espero, né, que seja do interesse de vocês. Então, a gente vai ter objetivos aqui que são, né, possibilitar que vocês conheçam a área de estudos comparados de literaturas de língua portuguesa e que reflitam sobre as questões assim cruciais, teóricas, críticas, conceituais que marcam esse campo de estudos, né? Os impasses, os conflitos, as questões que são mais pungentes e mais interessantes para a gente debater esses debates centrais e, claro, óbvio, sem perder de vista a literatura. Então, a gente também vai ter prática de estudos comparados, mas não de maneira monográfica, né, mas de maneira mais, como eu disse, panorâmica. Isso tudo vai ficando claro ao longo da exposição. Tenho aqui o meu contato para vocês tirarem dúvidas, quiserem conversar, pedir sugestões de leituras, qualquer coisa, estou à disposição pelo e-mail. Nosso curso vai contar com 2 assistentes, né, que são alunos da pós-graduação, que são bolsistas e que precisam cumprir um estágio obrigatório na graduação. O Guilherme Gianni e a Yasmin Cunha, temos também aqui o contato deles, e eles vão contribuir com a nossa disciplina da seguinte maneira, né? Cada um vai ofertar uma aula na segunda metade do curso, digo já que quais vão ser essas aulas, já está incluído no nosso planejamento, e também vão auxiliar vocês na elaboração dos estudos dirigidos, que eu também vou explicar daqui a pouco.
Podem ficar à vontade também para conversar com eles, para pedir ajuda, para se reunir com eles também. A gente tem a carga horária semestral de 64 horas, que é a padrão, e o nosso horário está previsto para sextas pela manhã. O nosso horário oficial das 8 às 11h40. Dentro dessa dinâmica do trabalho remoto, a princípio vou trabalhar com o mesmo formato que eu utilizei no semestre passado e que as turmas avaliaram bem, né? Que a gente estabeleceu o teto para as aulas síncronas de 2 horas. Não vamos passar de 2 horas síncronas, não só porque não convém confiar tanto na estabilidade dos recursos tecnológicos, mas também pelo cansaço que vem, né, de assistir e de dar aula também nessa modalidade. Então, assim, discutindo com os alunos do semestre passado, ficou estabelecido de que 1 hora e meia é tranquilo e é importante ter esse encontro síncrone e definir 2 horas como teto, né? Então, vou ser bem rigoroso com esse teto. A princípio, a gente começa às 9, nosso primeiro encontro semana que vem não, dia 6, né? Às 9 horas a gente se encontra, mando o link para vocês. Vou deixar o link, vai ser um link único para todas as aulas, vou deixar como notícia aqui no topo da nossa página no SIGA. A gente se encontra, então, às 9 horas para o nosso primeiro encontro. Se vocês quiserem sugerir outros horários dentro desse nosso horário de aula, começar às 8, por exemplo, ou começar às 10, enfim, às 9h40, coisas desse tipo, vocês podem sugerir e a gente discute. Tá? Discuto até com muito prazer, porque a vantagem que os alunos colocaram de começar às 9 é porque dá para acordar um pouco mais cedo e ler os textos antes da aula. Então, muitos alunos gostavam disso, né? Se começasse às 8, não dava para ler o texto antes. Então, às 9 dá. Mas também, assim, o que eu contra-argumento é de que, assim, começando às 9, eu, pelo menos, não consigo fazer nada antes das 9 e não consigo fazer nada depois das 11, né? Então, assim, se a gente começar às 8 e terminar às 10, a gente ainda tem uma manhã aí para fazer alguma coisa mais que exige mais concentração, enfim. Isso a gente pode discutir, mas, a princípio, nosso horário síncrono das 9 às 11 da manhã. Com um intervalo no meio, a gente faz um intervalo de 10 minutos para tomar uma água, tá? Esse encontro síncrono também foi algo que nós avaliamos no semestre passado, com as turmas que eu ofertei, e a avaliação geral foi de que é importante esse encontro síncrono, de que ele é produtivo, ele é indispensável, né? Houve muitas críticas dos alunos a colegas que optaram por trabalhar com uma carga assíncrona muito grande e diminuiu os encontros síncronos e que não funcionou bem, né, na perspectiva dos alunos, porque, assim, os alunos disseram, não, às vezes a gente trabalha até mais, o professor passa tanta coisa para fazer, a gente trabalha mais do que na aula síncrona e aproveita menos, né, entende menos, aquele trabalho mais solitário. Então, apesar de cansativo, de difícil, de temerário, porque pode cair conexão, enfim, pode ter problema técnico, mas ainda assim a avaliação, né, da turma foi de que vale a pena ter essa regularidade dos encontros síncronos, levando em conta esse tempo um pouco menor, né, metade do total da manhã, né. Temos aqui a ementa, os nossos objetivos, né? Vou ler só o objetivo geral, né? Que é reconhecer e discutir os fundamentos teóricos e críticos que norteiam os estudos comparados, examinando textos de referência e estabelecendo pontes com análise comparativa de obras do macrosistema das literaturas de língua portuguesa. Então, como eu disse, uma abordagem mais geral sobre os estudos comparados e essa abordagem vai dar fundamentos, né, para a gente praticar análise comparativa de alguns trabalhos. Temos aqui o nosso conjunto de objetivos específicos e o nosso conteúdo programático, né? Vamos começar falando de literatura comparada e estudos comparados de literatura de língua portuguesa. Esse é o tema do nosso primeiro encontro, lá no dia 6, e já temos aqui, o material já está quase todo no SIGA. Deixa eu voltar lá para vocês.
principal. Ótimo. Então, temos aqui, desse nosso encontro, que corresponde ao vídeo de hoje, que é o encontro do dia 30, está disponibilizado para vocês aqui o programa de curso, que é esse que eu estou lendo para vocês acompanharem, imprimirem. A segunda aula remete a esse tópico, né? Esse preâmbulo que eu estou chamando aqui vai ser trabalhado nessa aula do dia 6. Nós vamos discutir literatura comparada. Alguns já podem ter feito disciplina de literatura comparada, ou podem ter passado por algum professor que deu um enfoque na literatura comparada em disciplinas obrigatórias, como Introdução aos Estudos Literários ou Teoria e Crítica da Literatura, mas, em geral, eu pressuponho de que vocês vão estar ouvindo falar de literatura comparada pela primeira vez nesse curso. Então, quem não sabe nada de literatura comparada, não se desespere, né? O curso é pensado também para vocês. Vamos fazer uma introdução ao que é literatura comparada e, a partir daí, discutir como, dentro dessa disciplina geral da literatura comparada, emergem os estudos comparados de literaturas de língua portuguesa, o que eles são, do que eles tratam, quando surgem, né? Isso na nossa primeira aula. Textos de referência. Eu deixei o verbete. Esse verbete eu fiz a convite de um projeto da UNB, um grupo de colegas lá estavam fazendo um dicionário de termos de tradução, né, voltada para tradução, e pediram, né, para eu fazer esse verbete sobre literatura comparada. Eu fiz, mandei, mas nunca saiu. Já tem uns 2, 3 anos já, tem um tempo, e nunca mais tive notícia, assim. Então, não sei se o projeto foi abortado, qualquer coisa, mas, enfim, é uma apresentação bem sintética, bem objetiva do que é a literatura comparada. Está aqui para vocês lerem. Faz um brevíssimo percurso, né, da literatura comparada e fala dos seus fundamentos elementares. Então, essa seria uma primeira leitura. Essa vocês não precisam fazer nada com ela, tá? Só acompanhar. E a segunda, essa é uma leitura um pouco mais extensa, que é da obra do Salvato Trigo, da urgência do comparatismo nos estudos literários luso-afro-brasileiros. Está aqui o texto. As digitalizações foram eu que fiz quase todas, então não estão assim, tão boas, né? Mas acho que dá para ler tudo. E esse texto vai ser também o nosso primeiro estudo dirigido. Ok? O que vão ser os estudos dirigidos? Eu vou apresentar, na verdade não sou eu, são os assistentes. Eles vão preparar para vocês 4 ou 5 questões para cada texto que vão ajudar vocês a ler. Tá? Então, são questões assim que vão chamar a atenção para pontos fundamentais desses textos, e vocês respondendo essas questões do estudo dirigido, quer dizer, respondendo bem, quer dizer também que vocês compreenderam ali as ideias gerais do texto, ok? Então, o estudo dirigido, as perguntas já estão aqui, estudo dirigido, tá aqui, vocês já podem baixar e responder, e eu vou abrir depois a atividade para vocês postarem aqui no sistema mesmo. Tá? Isso vai passar por avaliação e vai compor parte da nota de vocês, conforme a gente vai ver a seguir. Entrega do estudo dirigido, exclusivamente no dia que o texto vai ser debatido, tá? Não faz sentido entregar depois, porque a ideia é que seja também um acompanhamento de leitura, né? Que uma garantia de que vocês vão ler o texto antes da aula para poderem participar, para poderem discutir, para terem dúvidas, para a aula não ficar um saco para quem está assistindo, né? Então, essa leitura ela é fundamental. Logo, a entrega do estudo dirigido só faz sentido no dia, exclusivamente até o dia da aula. Aqui, certo. Então, num primeiro momento, a gente vai ter uma apresentação teórica do campo, e na segunda, um exemplo rápido de caso, que é o do vão-emborismo em Cabo Verde. Eu selecionei alguns poemas aqui, que está aqui para vocês acompanharem. Quem conseguir ler antes, ótimo, mas a gente vai ler junto em sala. Então, assim, podem deixar para ler na sala também, não tem problema. Okay? Isso seria, então, nossa primeira aula já montada, material já disponível para vocês. Seguindo no nosso conteúdo programático, né? Depois a gente entraria
numa discussão mais ampla, né, que seria, né, vai ser norteada por essa pergunta aqui, né? A língua é minha pátria? Já que quando a gente pensa em estudos comparados de literaturas de língua portuguesa, o eixo que aproxima essas literaturas é a língua comum. E aí, obviamente, a partir da língua se abre um leque de articulações históricas, culturais, existenciais, né, linguísticas, filosóficas e tudo. Mas o eixo comum seria essa língua. E essa indagação, né? Como nós, como cada um desses partícipes desse macrosistema, Brasil, Portugal, Angola, Moçambique, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe, Guiné-Bissau, Timor-Leste, Goa, Macau, né? Como que cada um desses países se relacionam, se pensam e se identificam com essa língua portuguesa ou com essas línguas portuguesas, né? Essa é uma questão fundamental para o nosso debate, tá? Então, vamos falar sobre relações entre esses países, na cena contemporânea, sobretudo, né? Com alguma perspectiva histórica, mas focado muito no nosso presente. Como que é? O que que nós sabemos sobre Portugal? O que que nós sabemos sobre os países africanos de língua portuguesa, né? Que questões são essas que perpassam a nossa visão desses países, numa chave mais conceitual, né? Vamos discutir sistema e macrosistema literário. Sistema, vocês sabem, é um conceito que remete de imediato à obra do Antônio Cândido, né? Formação da literatura brasileira. E a partir dessa noção de sistema, um outro pesquisador, o professor Benjamin Abdallah Júnior, formula a noção de macrosistema das literaturas de língua portuguesa. Então, como nós podemos ir de sistema a macrosistema, que mediações são necessárias nesse processo. Vamos falar sobre cânone e margem e pensar essa perspectiva do comparatismo da solidariedade, que é adotado, defendido pelo professor Benjamin Abdallah Júnior. Vamos falar sobre lusofonia e sobre a comunidade dos países de língua oficial portuguesa, falar sobre identidade cultural a partir da língua portuguesa e falar da língua como resíduo colonial, né? O que significa falar português ontem e hoje. Esse, então, seria o nosso módulo, digamos, mais teórico, embora para cada uma dessas questões a gente vá até a literatura para exemplificar, para entender, para contrapor, né, com as obras literárias. Mas aqui a ênfase vai ser bem teórica e, passando por essas questões, a gente vai ter uma visão que eu acredito que seja mais embasada do que seriam os estudos comparados de literaturas de língua portuguesa. E na segunda metade do nosso curso nós vamos para a prática, né? Tópicos de literatura comparada. Vamos mostrar isso funcionando, né? Como os elementos metodológicos, conceituais, teóricos que a gente vai discutir aqui podem contribuir para a análise efetiva e comparativa de obras literárias. Então eu vou trabalhar em cada uma dessas aulas com alguns tópicos de comparatismo que são recorrentes em língua portuguesa. Nenhum desses aqui é inédito, não sei o que estou propondo. Assim, há estudos, pesquisas voltados para essas obras, né? Vamos começar com a questão da malandragem no João Antônio Luandino Vieira. Os textos ainda não estão disponibilizados, mas eu vou deixar todos os textos para vocês, com exceção dos romances. Então, vou selecionar ainda os contos do João Antônio, que a gente vai discutir, e no caso do Luandino Vieira, vai ser os contos do Luanda, né? Nessa aula aqui, o conto do Luanda, mais precisamente o segundo conto, né? A história do ladrão e do papagaio, que é do livro do Luandino. Então, aqui a gente vai falar sobre essas personagens marginais que se utilizam da malandragem ali como uma forma de resistência no mundo de classes muito rígidas, né, de exclusão social muito, muito forte. O outro tópico, falar de poesia e guerra, sobretudo a Segunda Guerra Mundial, lendo poemas da Cecília Meirelles, do Drummond e do Casais Monteiro. Cecília Meirelles e Drummond brasileiros, o Adolfo Casais Monteiro português. Aqui o João Antônio brasileiro, o Luandino Vieira angolano. Depois vamos falar sobre a língua em frenesi, né? Essa imagem forte para falar dessa narrativa experimental, poética, que tem como referência aqui o nosso Guimarães Rosa,
mas que vai ser apropriada e relida e explorada pelo Luandino Vieira, né? Ele volta aqui, né? O Luandino, que é angolano, pelo Mia Couto, que é moçambicano, e também pelo Ondiak, mas eu acho que o Ondiak vai passar para um outro tópico, tá? Acho que ele não vai entrar tanto aqui, não. Depois uma aula sobre lírica e subjetividade, Ferreira Goulart e Fernando Pessoa. Falamos sobre olhares sobre a Revolução dos Cravos, né? Sofia de Mello Breiner Andrensen, Chico Buarque, Deolinda, aí que entra a música também com Chico Buarque, Deolinda também é uma banda portuguesa. Vou trazer também algum africano, que espero trazer algum africano para compor um quadro, esse mosaico, esses olhares sobre a Revolução dos Cravos. E fechamos o nosso curso lendo, discutindo os dois romances, né? Jangada de Pedra, do José Saramago, e Nação Crioula, do Agualusa. Como eu disse, os romances não vou disponibilizar para vocês, até por questões legais, mas, assim, são romances relativamente fáceis de adquirir e também relativamente fáceis de piratear, né? Quem se esforçar um pouquinho aí encontra PDFs, encontra. Então, assim, recomendo a compra, né? Acho que vale a pena, são obras muito boas, muito interessantes, mas quem não tiver condições aí consegue encontrar uma forma alternativa. Questão metodológica, então, o curso ele vai ser ministrado aí na modalidade remota emergencial, né, amparado em todas as normativas da UFG, e com essa dinâmica das aulas síncronas, 2 horas de aulas síncronas e uma porção de atividades assíncronas, mas, sobretudo, voltadas para a leitura dos textos, para a elaboração dos estudos dirigidos e para a elaboração dos trabalhos finais. Okay? A avaliação, ela será processual, então, a turma está ali no limite, né? A gente tem 20 matriculados, talvez entre um saia algum, a gente está com 22, na verdade. Talvez entre um saia um, a gente deve fechar ali com 20, eu acredito, que é um número bom. É acima da média, geralmente, quando oferta essa disciplina, optativas de um modo geral, né? A procura ali é entre 15 e 20 no máximo, aqui a gente está acima, né? Então, vai ser uma turma um pouco maior do que não digo ideal, né? Assim, mas do recorrente nas nossas optativas, mas ainda assim, né? Não é uma turma gigante, né? Semestre passado eu peguei uma de 55, outro de 45, que aí não dá para acompanhar individualmente, aí assim, é prova, trabalho, ponto final. Mas com 20 dá para, vou conhecer cada um de vocês e dá para levar em conta na avaliação, assim, a participação, o envolvimento, né? Eu consigo acompanhar isso melhor. Então vai fazer parte da avaliação de vocês essa participação nos debates, e a nota vai ser composta da seguinte maneira. A gente vai ter 4 estudos dirigidos, sendo que aquele primeiro que eu indiquei a entrega já é para o dia 6, tá? Nosso primeiro encontro, vocês já vão entregar o estudo dirigido, já vou abrir aqui no sistema daqui a pouco. Vai valer 2 pontos cada. Cada estudo dirigido vale 2, total de 8, e mais uma atividade orientada, que a gente vai fazer depois, no cronograma eu mostro a data direitinho, que vai valer 2 pontos, totalizando 10 da primeira nota. E a N2, né, que vai ser o trabalho final, que vale 8, mais 2 pontos de presença, participação, né, verificação das leituras, tudo isso. A nota final vai ser a média simples entre as duas notas. O que é o trabalho final? Já que eu comentei os estudos dirigidos, espero que esteja claro, mas o que é o trabalho final? Né? Vai ser um estudo comparativo a partir do que nós vamos discutir ao longo do curso, que vocês vão definir quais autores, autoras vocês vão comparar. O trabalho pode ser feito em duplas ou individualmente, e eu vou marcar depois uma data para que vocês definam a proposta. Então, assim, quero comparar, meu estudo vai ser comparado o Vidas Secas e, sei lá, o História do Cerco de Lisboa, do Saramago. Né? Você quer comparar essas duas obras, você vai me dizer, você vai definir essa comparação até
Até um dia que eu vou dizer, mas provavelmente no final desse primeiro módulo. Até o final do primeiro módulo, espero que vocês já tenham essa decisão pronta. Pode ser 2 romances, pode ser 2 poemas, pode ser 2 livros de poesia, pode ser 2 contos. Fiquem à vontade. Pode ser um conto e uma música, um poema e uma música, um filme, tá? O objeto vocês podem ficar à vontade para definir. O que se espera é que essa comparação sejam de 2 obras de diferentes países de língua portuguesa, né? Então, um dos autores tem que ser ou brasileiro, ou português, ou angolano, ou moçambicano, e o outro de outra nacionalidade diferente deles. Pode comparar um angolano e um moçambicano? Pode ser. Pode comparar um brasileiro e um português? Pode. Um português e um cabo-verdiano? Pode. Só precisam ser diferentes, né? De países diferentes. Vou colocar o arquivo também com as instruções mais detalhadas do trabalho, normas de formatação, né? A expectativa é que ele fique ali entre 6 e 8 páginas, né? E que vocês façam uma boa análise e tenham uma leitura interessante das 2 obras e, sobretudo, que demonstrem ali terem compreendido e se apropriado dessas questões metodológicas sobre comparação. Vocês façam um bom trabalho comparativo, que se caracterize de fato como um trabalho comparativo. Isso é importante. Bibliografia básica, que a gente tem as obras literárias que a gente vai ver na íntegra, tá? Essas são obras que nós vamos ler inteiras. Nação Crioula, o Jangada de Pedra e o Luanda, do Luandino Vieira. Aqui as obras teóricas básicas que eu vou... as que nós vamos ler estão indicadas aqui, as de leitura obrigatória, e as outras eu vou mencionar, vou comentar em momentos mais específicos. Nosso cronograma, a gente vai ter a aula do dia 30, é essa de hoje, que é a recepção e a apresentação do programa, uma aula gravada. No dia 6/8, nosso primeiro encontro síncrono, que já está tudo lá no sistema, os textos, o estudo dirigido para vocês responderem. A aula do dia 13, a gente vai falar sobre as relações entre Brasil e Portugal, sobre lusofonia. Vocês vão me entregar o estudo dirigido do texto Brasil-Portugal, um sonho falso e um único sonhador, do Eduardo Lourenço. Até no máximo, semana que vem, já deixo as questões do estudo dirigido para vocês também. Depois, no dia 20, Brasil e África, encontros, desencontros e reencontros, e um pouquinho também, espero comentar com vocês sobre a Lei 11.645. E teremos aqui também, estudo dirigido, o texto Imagens da Utopia, o Brasil e as Literaturas Africanas de Língua Portuguesa, da professora Rita Chaves. Também já está disponível. Os textos já estão disponíveis, tá? Aqui o do Eduardo Lourenço já está lá no sistema. Vocês. Brasil, Portugal, um sonho falso está aqui, Rita Chaves está aqui. O que está faltando ainda são as questões para o estudo dirigido, mas isso eu vou incluindo aos poucos. Aula 5 é a da nossa atividade. Eu chamei aqui de Língua Portuguesa e Identidade Cultural. E a gente vai fazer junto, em sala, assim, podem fazer em duplas, em trios, mas a ideia é vocês compararem, né, desenvolver uma comparação sobre essas diferentes concepções de língua portuguesa que vão aparecer nesses fragmentos, do Manuel Rui, no Caetano Veloso, no Olavo Bilac, no Fernando Pessoa. Deixei alguma coisa também do Mário, que eu vou pensar se a gente inclui ou não na aula. Então, essa será a atividade que a gente vai fazer, é uma atividade que eu vou orientar vocês no dia, vou estar disponível para orientação, mas que vocês vão fazer a atividade ao longo do dia e me entregar, né, até o fim até o fim do dia, né, do dia 27 aqui. Na aula 6, temos estudo dirigido do texto do Benjamin Abdallah Júnior. Vamos falar de conceitos fundamentais de comparativismo literário nessa chave proposta pelo Benjamin. Também já está no sistema o texto, necessidade e solidariedade, com uma diferença, tá, gente? Vou explicar para vocês. Esse texto do Benjamin, aqui no nosso programa, eu indiquei do livro de Voos e Ilhas,
que é um livro interessantíssimo do Benjamin, que fala sobre literatura comparada. No entanto, para eu não precisar digitalizar, eu não encontrei ele digitalizado, para eu não precisar digitalizar e ficar com aquela qualidade ruim que está os outros, eu disponibilizei para vocês aqui uma versão anterior à do livro, que foi publicada na revista de literatura comparada. Então é o seguinte, é o mesmo texto com mudanças mínimas, né? O que está aqui na nossa bibliografia, do que eu disponibilizei para vocês, tá bom? São duas versões diferentes do mesmo texto, com mudanças muito elementares, né? Mas vocês podem ler qualquer uma, tanto a do livro quanto a da revista. O debate é a mesmo, os argumentos são o mesmo, o que muda é uma ou outra palavrinha. Assim. E aí, a partir do dia 10/9, entramos nos nossos tópicos. Dia 10, né? Falamos lá do João Antônio Durandino Vieira, depois Guimarães Rosa, Luandino e Miacouto. No dia 24, vamos falar do Ondiak e do Luiz Bernardo Onuana. Essa aula aqui vai ser ministrada pela professora Yasmin, né, que é uma das nossas assistentes. E a do dia 1º de outubro, Subjetividade em Ferreira Goulart e Fernando Pessoa, a aula vai ser oferecida, né, ministrada pelo Guilherme. Tá? Cada um vai dar essas duas aulas, mas assim, vou estar junto em sala também, vou complementando, né, ajudando, dando força para eles também. E aí depois eu volto aqui, né, Poesia e Guerra, Cecília Meirelles, no dia 11. E a questão da Revolução dos Cravos a gente vai incluindo nessas aulas teóricas. Tá? Vou trazendo nesse momento lá. Eu não deixei não coube aqui uma aula específica para a Revolução dos Cravos, mas enquanto a gente estiver falando de teoria, isso vai aparecer. E depois vamos ter, espero, né, desejo que a gente tenha dois encontros aqui para falar sobre A Jangada de Pedra e A Nação Crioula, os dois romances. Por que espero? Porque o nosso calendário, ele ainda está bem cru, assim. Pode ser que apareça aqui, sei lá, o Compex não está lá registrado que a gente tem que liberar, né? Mas pode ser que surja alguma necessidade de liberar vocês para o Compex, a gente perderia uma data de conteúdo aqui, enfim. Então, assim, eu previ 14 aulas, espero que a gente consiga fechar tudo dentro dessas 14. Se uma aula precisar ser cancelada, seja por algum evento acadêmico, seja por algum problema técnico, né? Sei lá, fiquei sem internet um dia, a aula não aconteceu, a gente tem o dia 29, deve ser o dia 5 ou 6 aqui de novembro, a gente pode utilizar para reposição. E depois a gente tem o dia 11, que é a última aula, que eu acho que também dá para a gente utilizar como reposição. Tá? Então a gente tem uma margem. Se tudo funcionar perfeitamente bem, não tivermos nenhuma aula suspensa, a gente vai terminar lá no finalzinho de outubro. Se acontecer alguma coisa, a gente fecha os nossos encontros no comecinho de novembro. Tá? Aqui são as instruções para o trabalho final, né? Tá aqui, elaboração individual ou em dupla, um texto acadêmico de análise comparativa, formatação, né? Coloquei entre 6 e 10 páginas, mas dá para fechar bem em 8, tá? Se precisar chegar a 10, não tem problema. Ainda mais se for poema, se precisar citar o poema na íntegra, aí chega a 10, mas entre 6 e 8 dá para fazer bem, cumprir bem o objetivo da proposta. Os critérios também estão aqui, tudo certinho. O que ainda não tenho são as datas, porque a gente discute depois, né? Eu posso propor depois algumas datas de entrega, e aí vocês dizem se é muito para frente, se está muito perto, e a gente vai negociando essas datas. Bom, era isso, gente, que eu queria esclarecer. Assim, espero que tenha ficado assim, bem claro, né? Como que vai ser a forma de avaliação, os estudos dirigidos, o trabalho. Dúvidas, claro, podem fazer se tiverem dúvidas, mas assim, qualquer coisa, voltem também no vídeo para ficarem mais seguros. E termino por aqui, então.
Vocês têm meu contato, podem ficar à vontade para me chamar, para me procurar. Espero que vocês participem bastante, né? O curso pede isso. A gente já vai começar falando de questões que são muito atuais, né? Então, assim, quero ouvir a experiência de vocês, como que vocês enxergam essa situação que vão ser tratadas. Por favor, assim, conto com a leitura empenhada das obras literárias para que vocês também consigam formular uma visão sobre elas e compartilhar isso com a turma e confrontar com outras leituras, que acho que não só assim o curso fica mais interessante, mais atraente, mas a gente aprende mais, né? Efetivamente a gente aprende mais. Então, assim, a minha expectativa é essa, uma expectativa muito boa, né? Como eu disse, gosto muito dessa disciplina. É, Temos aí os desafios do ensino remoto para a gente superar, para a gente driblar, mas acho que vamos conseguir. Espero que a gente consiga ter um resultado final bem satisfatório, tá bom? Boa semana, bom início aí nas outras disciplinas, e nos encontramos então no dia 6. O link vai estar aqui no Cigar, vai estar no topo da página aqui, bem visível para vocês participarem da aula. A gente começa às 9 no dia 6. Se vocês já se conhecerem, quiserem fazer grupo de WhatsApp, assim, tudo isso tem sido muito útil, né, para uma comunicação mais rápida, para compartilhar ali dúvidas, já esclarecer rapidinho, né, acho que é muito eficaz essas formas de comunicação, grupo e-mail, enfim, se vocês conseguirem já irem se articulando, ia ser muito bom, senão a gente já tenta encaminhar essas coisas também na nossa primeira aula. E boa leitura, né? Bom trabalho com estudo dirigido, tá? E nos vemos em breve. Até mais.